repetição de padrões comportamentais, se não for conscientizada, impede o crescimento pessoal e profissional e também espiritual, mantendo-nos estagnados. Hoje nós vamos falar sobre padrões comportamentais, o porquê desses padrões comportamentais e como nós podemos mudar esses padrões, quebrar esses padrões e então termos ali fazer com que a nossa vida flua e aquelas situações que estão lá no nosso inconsciente, que são carregadas por nós desde a nossa infância, são então transformadas a partir do momento que nós identificamos, trazemos a consciência, então entendemos que elas já não fazem parte do nosso dia de hoje, já não fazem parte da nossa identidade hoje, nem do contexto onde nós vivemos. Então há uma mudança no nosso cérebro e que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então descubra o que está te travando e como quebrar esses ciclos que se repetem. Se você já se pegou dizendo, por que eu faço sempre isso? Ou se percebe que entra nos mesmos tipos de relacionamentos, repete os mesmos erros, mesmo quando promete mudar, mesmo que você já tenha ali um pouquinho da consciência, não, isso aqui que eu venho fazendo durante toda essa jornada da minha vida já não tá legal, eu preciso mudar isso. Mas quando você vê, você cai na mesma cilada, na mesma situação. Esses são os padrões comportamentais que nós trazemos lá de trás. Então, trazendo a consciência, nós vamos mudar, nós vamos quebrar esse ciclo, então nós vamos criar no nosso cérebro novos caminhos neurais. E o que são exatamente esses padrões comportamentais? Eles são repetições inconscientes, é tudo de forma inconsciente, gente. O nosso inconsciente, as nossas memórias são arquivadas por empilhamento. Então, inconscientemente, nós vamos disparando os gatilhos, nós vamos tendo ações e reações conforme aquilo que está na nossa memória, conforme os padrões que foram ali enraizados na nossa identidade, que nós trazemos lá da nossa infância, trazemos do contexto físico, né? A região de onde nós moramos, a nossa família, as nossas amizades, e nós vamos propagando aquilo durante toda a nossa vida, se nós não trouxermos a consciência e não nos esforçarmos para que haja uma mudança deste comportamento. Então, eles continuam se repetindo. Eles nascem onde? Experiências emocionais fortes, traumas, rejeições, perdas, situações onde, do 0 a 12 anos, eu já falei aqui em outros vídeos, de 0 a 12 anos, o emocional da criança ela está totalmente aberto. Então, ela vai recebendo informações do meio onde ela vive, do meio cultural, do meio familiar, e ela vai tomando essas informações como verdades. E essas verdades ela vai propagando, nós vamos propagando durante toda a nossa vida, até o momento que nós decidimos e entendemos que existe uma necessidade de mudança. Crenças formadas ainda na infância, medos não resolvidos, medo de, um exemplo bobo, tá? Medo de barata, medo de situações, né? Que nem eu já falei, eu tinha medo de cobra, porque quando eu era criança, estava ali brincando numa areia na casa da minha avó, e aí saiu uma cobrinha dali e eu comecei a ter medo disso. Então, necessidade de proteção emocional, uma pessoa que foi desamparada na sua infância, que não teve um amparo e que em algum momento da sua vida se propagou isso através dos seus relacionamentos, sempre buscando um amparo, o amparo, estar ali embaixo do braço de alguém, não se sentir forte o suficiente para avançar, uma identidade totalmente fragmentada. É como se a mente dissesse, isso funcionou no passado, então eu vou continuar fazendo assim, mesmo que hoje isso cause a dor. E aí vem as dores emocionais, que são, nós falamos no vídeo anterior sobre dependência emocional. Então, quando nós replicamos padrões comportamentais, nós vamos replicar também as dores, o vício das emoções. Então, 5 sinais de que você está preso em algum padrão comportamental. Primeiro, repetição de relacionamentos tóxicos, o dedo podre, não só o dedo podre para a área afetiva, mas relacionamentos, amizades,
As amizades que nós escolhemos são sempre o mesmo perfil de pessoa, e aquele mesmo perfil de pessoa que vai exercer uma autoridade sobre nós, ou que vai exercer uma dependência emocional muito grande sobre nós, e que vai causar as mesmas emoções, né? Aí os vícios de emoções que nós trazemos lá de trás. Autossabotagem, em algum momento de avanço, eu tô lá andando, tô indo super bem, daqui a pouco eu mesma me autossaboto. Inconscientemente eu estou dizendo, não, você é incapaz, você não pode avançar, você não pode receber esse título, você não pode se formar nessa faculdade, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode receber uma promoção no seu trabalho porque você é incapaz. Inconscientemente, em função de padrões comportamentais que vêm lá de trás. Não, ninguém na minha família se formou, ninguém na minha família entrou na faculdade, então eu não posso quebrar esse padrão, né? É inconsciente. Dificuldade em dizer não. Nós falamos no vídeo anterior sobre o não. A pessoa aceita tudo mesmo quando machuca, só para evitar conflito ou rejeição. Aquelas situações onde a pessoa vive num momento conturbado em sua família, lá na infância, então ela precisa estar ali, tá tudo bem, é sempre sim, para que não hajam conflitos, e essa pessoa ela carrega para a sua vida adulta o mesmo tipo de comportamento, carrega isso para o seu casamento, né, para os seus relacionamentos ali sociais também o mesmo tipo de comportamento. Busca constante por aprovação. Eu preciso ser aprovado. Os outros precisam me aceitar para que eu possa ir em frente, porque sem essa aprovação eu não consigo ir em frente. Uma fraqueza emocional, uma fraqueza na identidade. E se sente em crise quando não é elogiado ou reconhecido. Não consegue identificar o próprio valor. Medo irracional de mudanças. Tem pessoas que eu conheço que não viajam por medo de viajar. Então, mesmo quando algo está ruim, a pessoa prefere não mudar por medo do desconhecido. Então, ela fica ali tempos ali naquele trabalho que só está trazendo estresse, só está trazendo problemas porque ela tem medo de mudanças. E esses sinais mostram que há algo dentro da pessoa que ela está tipo no piloto automático, tentando se proteger. Não, nada pode sair do meu controle. E por que é tão difícil mudar um padrão? Porque padrões criam trilhas neurais no nosso cérebro. Porque padrões criam trilhas neurais no nosso cérebro. Enquanto mais nós repetimos um comportamento, mais a mata, é como se fosse uma mata fechada. Então, nós temos o caminho aqui, a repartição aqui do meu cabelo, nós temos um caminho aqui que já está pronto. Então, são trilhas neurais do cérebro. Mas, através de novos hábitos, através de trazer a consciência, esses padrões comportamentais, nós conseguimos, então, fazer novos caminhos neurais, novas trilhas no nosso cérebro. Então, nós vamos ter um novo emocional, um novo armazenamento dentro do nosso cérebro, novos pensamentos, novos conjuntos de pensamentos, novas ações, novas reações. Então, nós teremos mais inteligência emocional, nós teremos mais saúde mental. E aí a boa notícia é que o cérebro ele tem uma neuroplastia. Essa neuroplastia são os novos hábitos, os novos caminhos neurais, as novas trilhas que nós podemos fazer. Essa é uma ótima notícia para nós. Então, nós podemos reprogramar os pensamentos através de novas escolhas, através de uma nova consciência. E agora, como quebrar esses padrões comportamentais? Tome consciência, aquilo que se repete, qual é o gatilho, quando começou, busque, anote. A consciência é o primeiro passo para a libertação, entender, né, o que nós precisamos trazer à consciência desses hábitos, desses padrões. Identifique a crença por trás do padrão. Todo padrão está sustentado por uma crença. Qual é a crença? Um exemplo, se eu for rejeitada, eu não sou amada. Então, troque, mesmo sendo rejeitada, eu continuo sendo valiosa, isso é uma verdade. Então, troque, né? Troque a bomba por uma verdade.
A rejeição, muitas vezes, ela pode nos trazer um novo caminho para que nós possamos abrir uma nova porta, uma nova opção, ou traz também um pensamento, um questionamento, o que eu preciso transformar em mim? Então, que nós possamos ver aquilo que é ruim, aparentemente, e entender, trazer a consciência, entender o que eu preciso transformar, o que eu posso mudar para melhor através de uma questão, de uma rejeição, né, de uma situação que possa acontecer de ruim nas nossas vidas. Questione o automático. Quando o impulso vier, pare e pergunte: isso é verdade? Isso me faz bem? Eu preciso mesmo agir dessa forma? Trazer a consciência mais uma vez. Pratique novas respostas. A reprogramação vem com a prática de novos comportamentos conscientes. A mudança é desativar a bomba, né? Desativo a bomba, então eu tenho aqui um novo conjunto de pensamentos agora saudáveis. Então, vou ter novos caminhos neurais. Busque apoio emocional, busque profissionais da área, principalmente profissionais cristãos, para te ajudar a encontrar essas raízes, se você mesmo não consegue sozinho. E então, encontrando essas raízes desses padrões comportamentais, você pode buscar agora novos comportamentos, novos hábitos, uma nova consciência. Então, os padrões comportamentais, eles não são sinais de fraqueza, são marcas da sua história que ainda não foram curados. Mas hoje você tem a escolha de quebrar esses ciclos, trazendo à consciência aquilo que precisa ser transformado. E eu finalizo esse vídeo com essa meditação. Traga consciência quais são os padrões comportamentais que você traz lá há muitos anos, arrastando essas correntes, né? Se liberte. Novos hábitos, novos relacionamentos, uma nova visão, uma limpeza completa dos nossos óculos e da nossa consciência, né? As nossas memórias, o lixo emocional sendo realmente jogado fora. Fiquem com Deus, então, e até o próximo vídeo.